Ouvi com muita atenção aquilo que aqui foi dito e vou começar naturalmente por responder ao último interveniente relativamente ao Partido Comunista e sobre a obra. A obra, pelo menos, vale a verdade, já reconheceram a cultura, porque na primeira reunião de executivo que nós tivemos depois das eleições, garantiam-nos que a cultura ia ser como no passado. E se nós mais não tivéssemos aumentado do que a cultura, já teríamos cumprido uma parte significativa do nosso programa em que dizíamos que a cultura era fundamental, intrinsecamente, mas também por causa da coesão social e da economia. E essas estão à vista. É evidente que a Câmara Municipal do Porto não se pode dar ao luxo de gabar-se, porque vivemos numa sociedade de mercado, vivemos numa economia de mercado, de que os avanços na economia se devem à sua ação. Mas não deixamos de acreditar que foi exatamente através de políticas consequentes que se promoveu a marca da cidade do Porto, que se atraiu investimento, e não é apenas no turismo, e que se conseguiu os resultados que se conseguiram, que aliás o senhor deputado Luís Artur assinalou e que são muito significativos. Quando nós temos, como temos, crescimentos na matéria coletável e quando baixamos os impostos, é porque a cidade não está parada. E, portanto, essas eram bandeiras. Mas também era bandeira nossa reduzir o endividamento da Câmara. Reduzir o endividamento da Câmara exatamente numa altura em que se sabia que nós, e eu fui o primeiro a assinalar isso e tenho muita pena que alguns não me tenham acompanhado, quando sabíamos que tínhamos dúvidas sobre um quadro comunitário, que agora infelizmente se verifica, e queríamos de facto avançar para obras que neste momento estão lançadas e estão em curso, como é o caso do Bolhão. Estas questões são questões para nós absolutamente fundamentais e por isso aquilo que nós consideramos é que conseguimos resolver definitivamente a questão do terminal intermodal. É verdade que foi através de um acordo feito com o anterior governo, é verdade que fizemos o acordo do Porto, mas o acordo do Porto não saiu por uma varinha mágica, saiu porque se negociou. E é verdade também que foi através do acordo do Porto que nós assumimos compromissos de redução significativa da dívida. Mas quando nós comparamos a política que a Câmara Municipal do Porto seguiu nesta matéria, olha, eu vou apenas citar um caso, e vi-o hoje, por acaso, tem a ver com a Câmara Municipal da Maia. A Câmara Municipal da Maia terminou com um saldo positivo de 16 milhões de euros, tendo um orçamento de 62,4 milhões. Se nós multiplicarmos os fatores, porque de facto é 4 vezes, estamos mais ou menos no mesmo termo, o que quer dizer que as câmaras bem geridas da área metropolitana estão a avançar com estes números e dentro destes parâmetros. E estes parâmetros parecem-me ser aceitáveis. Já quanto à despesa, e portanto, quanto à despesa, eu queria dizer ao Sr. Deputado que outro dia o Sr. Vereador da CDU acabou por dizer que Lisboa também tem um orçamento na despesa, concretizou o orçamento de despesa em 78%, tanto como o do Porto. Apesar de não estarmos propriamente em primeiro mandato em Lisboa, como estamos cá. Mas sabe uma coisa? Este orçamento que nós tivemos, eu vou-lhe dizer, os anos em que a CDU esteve, não havia problemas na contratação nessa altura. A contratação não era tão difícil como é agora. Havia quadros comunitários apostados. Teve 4 anos. Eu vou-lhe dizer, quer tomar nota? Não, eu sei que já se esqueceram. Vocês estiveram na Câmara, fizeram o canil. Vocês fizeram o canil. Resolveram o problema do Aleixo, resolveram o problema do terminal intermodal, resolveram o problema do Rosa Mota. Somos nós todos que estamos esquecidos. E depois apaga-se lá ao lado do Stalin. Ao senhor deputado, vai ter que me ouvir. 2001, taxa de execução, 75,3. 2002, 81,4. 2003, 67,8. 2004, 76,7. A nossa média do primeiro mandato é melhor do que aquele do mandato em que os senhores tiveram. Os senhores estavam lá. Não vale a pena os senhores omitirem, porque os senhores que tinham pelo menos o ambiente, quantos parques infantis fizeram? Sabe-me dizer, nós fizemos 15. Sabe quantos canis fizeram? Quantos canis ou projetaram? Quantos canis? Nem um desenho.
Grandes obras, isso eu lembro-me. São João de Deus, a demolição do João de Deus foi uma obra marcante. O senhor acabou de dizer assim, era preciso uma obra marcante. Claro, chegava-se ali e dava-se um barra abaixo. É uma obra linda, maravilhosa, com fogotório. E, portanto, nós consideramos que os senhores tiveram competências alargadas nessa matéria. Eu sei que custa ouvir, eu também estive a ouvir, também me custa, ainda por cima estou com dores de ouvidos, não consigo sequer ouvir desta vez as suas interrupções, mas essas são a verdade. Portanto, a verdade é que os senhores, nos 4 anos que estiveram do primeiro mandato aqui, estiveram competentemente aqui, sabe o que é que fizeram? Muito menos do que nós fizemos e mais, não resolveram os problemas da cidade e nós estamos a resolver. Agora, quanto à questão da contratação pública, porque é que a situação é difícil? Eu vou recorrer a um artigo muito interessante que foi feito pelo Expresso, que eu recomendo, sobre o que se está a passar com a obra pública em Portugal, que nos deve merecer a nós toda a preocupação. E eu vou ler aqui, permitam-me que leia. Nos primeiros 8 meses de 2016, foram publicados em Diário da República, a nível nacional, logicamente, 1.590 anúncios de abertura de concursos de empreitadas de obras públicas, que totalizavam 1.031 milhões de euros. Um aumento de 24% face ao período homólogo de 2015. Era um número simpático. Quem ouvir isto, fora do contexto, pode dizer, sim senhor, o investimento público está melhor. Acontece, porém, que nos mesmos 8 meses desse ano, portanto, do ano passado, o valor total dos contratos realmente celebrados e reportados no Observatório das Obras Públicas ascendia apenas a 400 milhões, ou seja, uma quebra de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados recolhidos pela CPCI, com base no Observatório das Obras Públicas, em 2015 verificou-se que, em média, decorreram 156 dias, ou seja, mais de 5 meses, entre a data de promoção dos concursos e a respectiva celebração do presente contrato. Quando o normal seria que fosse 60 dias. Isto era o normal. No tempo em que vocês tinham execuções muito mais baixas do que a nossa, eram 60 dias. De facto, a contratação pública, neste momento, o problema já nem é só do Tribunal de Contas. Isto está tudo feito para se cumprir déficits à custa de não fazer obra pública. E nós não conseguimos sair disto, e todas as câmaras se queixam, razão pela qual Lisboa, em mandato sucessivo, tem 78%. Este é o problema e é preciso resolver este problema, sob pena de, seja quem for que esteja numa Câmara, não conseguir concretizar a obra e arrastarmos o dinheiro nas contas da Câmara. Esta é uma realidade insufismável, não vale a pena nós virmos aqui. Eu sei que para alguns senhores a campanha eleitoral já começou, mas isso não muda os factos. Os senhores na Assembleia da República façam um favor de insistir para que este assunto seja resolvido, que era muito mais útil do que virem para aqui fazer campanha eleitoral. Mas, já agora, diria o seguinte, com certeza que nem tudo são flores, nem tudo são flores. Nós também temos um outro problema muito complicado relativamente às obras públicas. Aquilo que acontece é que, em Portugal, os municípios e as empresas públicas, os serviços públicos, são obrigados a fazer a avaliação de quem executou uma determinada obra, atribuindo-lhes uma classificação. Essa classificação não pode depois ser utilizada para fazer a seleção no concurso público seguinte, em que basicamente temos que entregar ao melhor preço. E muitas vezes temos que entregar ao melhor preço quando o preço que consideramos é um preço anormalmente baixo. O que sucede é que muitas empreitadas, e nós tivemos vários casos, temos Santos Pousada, que toda a gente conhece, temos a situação das escolas, empreiteiros que nós, no fundo, já sabemos, porque já há de alguma maneira um track record de que eles não vão cumprir, mas nós somos obrigados a entregar-lhes. Ou seja, a classificação que lhes é atribuída num determinado concurso em que não cumprem os prazos, não serve para depois os nossos júris poderem considerar a classificação negativa. Esta é uma matéria também em que, em nome de uma pseudo-transparência do preço, se obriga os municípios a entregar. E depois o que é que acontece? A vontade que acontece, o que seria normal, seria dizer assim, para a obra, toma-se posse administrativa. Mas se fizermos isso, temos de lançar um novo concurso público. Temos casos e casos e casos desses. E esta situação é uma situação absolutamente paradoxal que não pode continuar a existir. Bom, mas eu confesso que não resisto
a falar na questão dos investimentos e da forma como nós estamos a pensar gerir as coisas da Câmara, como temos gerido e como nos temos preocupado nesta questão daquilo que tem a ver com a delegação de competências, se assim quiser. E há uma coisa aqui que me fica do discurso do Partido Comunista que eu, sinceramente, continuo a não compreender. Diga? Obrigado. Eu estou a ouvir mal. Eu hoje peço desculpa para as suas deixas que eu gosto. Vou tentar compreender. Há uma coisa que eu não compreendo. Os senhores, por um lado, acham que nós não devemos mandar nos STCP. Lá terão as vossas razões. Portanto, nós ficarmos com os STCP em que podemos pôr uma linha para ali e outra linha para lá, nós não devemos ficar. Isso não. Já o metro, que não é nosso, vocês acham com certeza que nós no metro devemos ficar com o metro para escolher as linhas. Só que há aqui dois problemas que confrontam essa realidade. A primeira é que quando não se sabia ainda quantos milhões de euros iria haver para o metro do Porto, porque recordo já agora ao Sr. Deputado Carrapatoso, com o governo do PSD só havia 400 milhões para o metro todo para Portugal. Sabe que só para fazer a linha de São Bento até Matosinhos Sul não chegava. E o senhor secretário de Estado, Sérgio Monteiro, pessoa por quem tenho toda a consideração, veio cá ao Porto e disse assim, metade para cada lado, metade para Lisboa, metade para o Porto. Com 200 milhões, a linha da Boa Vista, ou a linha da Ocidental, ou a linha... não era possível. Mas depois houve mais. É que depois os partidos juntaram-se todos um dia na Assembleia da República e disseram assim, olha, metro do Porto, faz-se tudo menos no Porto. Era nos municípios vizinhos. Resolução, foi tomada por unanimidade. E depois há outra coisa muito importante, sabe? É que a memória é muito importante. E a memória é muito importante para esquecer o seguinte, nós negociamos de facto dentro daquilo que era possível para conseguir fazer esta linha. Se me pergunta, esta linha chega? Claro que não. Satisfaz-nos? Claro que não. Mas é, para já, um compromisso possível e estamos a caminho daquilo que pretendemos. Mas já agora, quanto à Faculdade de Arquitetura, vou-lhe dar uma nota. Da Faculdade de Arquitetura do Porto à Praça da Galiza, sabe quantos metros distam? É fácil, no Google. A pé. 750 metros. Sabe quantos metros distam da Faculdade de Engenharia até à estação, junto ao IPO? 900 metros. E as pessoas, no entanto, chamam-lhe a paragem da Faculdade de Engenharia. Pode-se ver, é fácil. Logicamente que nós gostaríamos de ir pelo menos até à Praça do Império, porque depois, também lhe confesso, nunca se soube muito bem como é que se havia de atravessar o Parque da Cidade. E também não vejo que lá haja muita procura. Nunca se soube. Só que havia uma razão fundamental que esta linha que está a ser feita resolve, que é o problema do tramo central, que neste momento está esgotado, como sabe, entre a Casa da Música e a Trindade. E esta linha que vai ser feita resolve isso. Portanto, havia uma razão técnica. E não digam, por favor, que as contas não contam e que o cálculo de exploração não conta. Se não fosse esse cálculo de exploração das linhas futuras que vão ser construídas, o Porto teria seguido o princípio defendido no Parlamento pelos partidos. Não havia linha nenhuma, havia zero. E sabe porquê? Porque se conseguiu, entre todos os municípios onde opera o metro, e a nível da área metropolitana, um acordo muito sensível e muito sensato. Foi de que a prioridade devia ser dada às linhas em função da análise custo-benefício. E na análise custo-benefício, esta era a melhor linha. E, portanto, eu não posso deixar de denunciar o argumento absolutamente falacioso relativamente ao que tem sido invocado. De facto, conseguimos para o Porto a linha mais importante, mas principalmente a linha que era possível e que garante que o metro vai ser possível. Se nós andarmos a fazer linhas para nowhere, sabe o que é que acontece? Um dia o Estado Central vai dizer assim, não há linhas. Não há linhas. Era o Lordelo? Senhor deputado, já agora, nós já estamos de São Bento, já estamos na Galiza. E essa era a parte mais cara dessa linha. E a seguir, com certeza, que iremos ao Campo Alegre e iremos ao Lordelo. Quando houver dinheiro,
Mas para haver dinheiro é preciso não se gastar dinheiro a fazer coisas que não são precisas. Aí é que eu não concordo com o Sr. Deputado Luís Artur. O investimento público é importante se for reprodutivo. E a análise custo-benefício tem que ser feita. Claro que não é uma análise custo-benefício financeira. É uma análise custo-benefício que tem que ter o componente financeira e a componente económica. Mas o facto de haver procura, como há nesta linha, de acordo com os estudos, não são nossos, são feitos pela faculdade, e eu acho que isso é um benefício. As linhas, e depois, sabe uma coisa, se nós nos puséssemos a gritar, corríamos um risco. É claro que o município do Porto não é o município da Trofa, tem outra dimensão política, mas eu recordo-lhe uma coisa, há 10 anos a Trofa podia ter tido a linha que nunca mais teve. Sabe porquê é que não teve? Porque lhe ofereceram uma linha de tramo único, e a Trofa disse que não queria dois. Passaram 10 anos, veja se está feita. E, portanto, aqui é uma questão de responsabilidade. Agora, fica aqui para mim esta incoerência. Nós, nos STCP, onde podemos pôr as linhas onde queremos, os senhores acham que não devem gerir. Já a Metro do Porto, que é gerida por Lisboa, a Câmara é que devia fazer exigências, eu confesso que não consigo compreender. Quanto às alienações... Sr. Deputado Artur Ribeiro, é permanente. O senhor tem que respeitar as regras da democracia, do regimento e da lei. Não são à partes, não é o que o senhor considera à partes. Os senhores mais ninguém fala... Não, fazem à par, isso são realmente à partes. Os senhores estão a interromper permanentemente o Presidente da Câmara, fazendo perguntas. Queria clarificar-lhe que isso não são à partes. É a terceira ou quarta vez que lhe chamo a atenção esta noite. Como já o fiz noutras, peço-lhe que respeite o regimento, a lei e as regras democráticas, ouvindo no tempo em que deve ouvir, falando no tempo em que deve falar. E eu trato todos por igual. Quando não for assim, estão aqui os órgãos, estão aqui os métodos, e não é a sua voz, são as regras da democracia. Tenho esse mandato para as exercer, não abdico. Agradeço que deixe o Sr. Presidente terminar, eu sei o que são à partes. E sei o que não são à partes. Mas sou eu que interpreto aqui, são as regras da democracia. Quando o senhor quiser, faz o protesto pela via regimental. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Perdoa a interrupção. Eu agradeço, sejam à vontade. Queria ainda dizer o seguinte. Nós contávamos, de facto, com uma realização orçamental superior a 80%, ligeiramente superior. Mas houve um facto que acabou por ser aparentemente benéfico, mas que prejudica este número. Sabe quando é que foi feita a transferência das verbas do Acordo do Porto? Dia 27/12. E bastou isto, como o Sr. Deputado Luís Artur compreende bem, porque conhece isto. Isto foi uma coisa boa, porque pelo menos recebemos, já não nos ficou a dever. Mas, por outro lado, compreendem que receber no dia 27/12 afeta a taxa de execução, não é? Portanto, houve aqui um fator. Nós estávamos naquela, queríamos que ele tivesse vindo mais cedo, mas quando começamos a chegar ao fim de dezembro, eu olhei para a Sra. Vice-Presidente e a Sra. Vice-Presidente assim, já agora mais vale eles esquecerem-se, irem para férias, fazerem férias entre o Natal e o fim do ano, mandam em 3 de janeiro, que depois fica mais bonito nas contas. Não foi assim. Portanto, estas coisas também têm estes números. Mas quanto às alienações, nós temos feito muito menos alienações do que se fizeram no passado, como sabe. Uma coisa é aquilo que está previsto para a constituição do orçamento, outra coisa é a alienação. Olha, fizemos agora uma, por exemplo, relativamente ao terreno que compramos ao fundo do Aleixo, com uma mais-valia, porque era um terreno que nós consideramos que não era estrategicamente relevante para nós. Mas, ao mesmo tempo, temos vindo, como assinala, o número não é esse que diz, é menos do que isso, a fazer opções relativamente a edifícios no centro histórico e queremos continuar a fazê-los. Portanto, o que nos parece é que é perfeitamente razoável que a Câmara, a cada tempo e a cada momento, em função do tempo histórico que se vive na cidade, possa fazer alienações de determinados ativos e possa, a troco disso também, adquirir determinados ativos que considera estratégicos. Portanto, relativamente a essa matéria, não me parece que seja nada de especial e considero, de resto, que as perguntas que me fizeram foram questionadas, dizendo apenas que, quanto ao investimento na habitação social, é preciso nós não nos esquecermos de uma coisa. Desde 2012 não há Prohabita. Estamos todos de acordo, não há Prohabita. E quanto às críticas que são feitas à questão que é feita relativamente ao IRU, eu estou de acordo com o Sr. Deputado. Nós não devemos, de facto,
ficar com os equipamentos do IRU, a não ser que o IRU entregue à Câmara um montante necessário para a Câmara poder fazer as obras. A questão que eu pergunto é outra. Para que é que serve o IRU? Essa é outra questão. Se não seria muito mais barato, no âmbito da reforma do Estado e da descentralização, já que eu estou de acordo com as vossas medidas quanto à descentralização, estou de acordo. Estou de acordo, agora é preciso ser consequente, tem que ser em tudo. Não é dizer assim, queremos centralização, mas não queremos centralização nos STCP. Queremos centralização, mas não queremos... É que depois não sabem onde é que querem, pronto. Agora, numa das coisas que eu queria era, francamente, no IRU, porque uma das coisas que temos muitas vezes, e se ouve muitas vezes até na comunicação social ou na rua, é que vivem em casas que são más, e vivem, e muitas vezes, quando nós vamos verificar, eu pergunto à senhora onde é que a senhora vive, acaba por ser no IRU, só que há pessoas que não conseguem perceber isto, e, portanto, aqui fica também uma nota de atenção. Muito obrigado.